Hoje falaremos dos bastidores do filme Superman 2, que foi em 9 de abril de 1981. Uma sequência de enorme sucesso e um dos filmes mais populares do Homem de Aço. A história dos bastidores foi bastante heterodoxa, para dizer o mínimo, tensa. Os produtores de pai e filho, Alexander e Ilya Salkind, levaram Superman para a tela grande em 1978 e foi um grande sucesso. Eles estavam pensando em uma sequência antes mesmo de terem os direitos do Super-Homem e o diretor Richard Donner filmar os dois filmes simultaneamente. Durante as filmagens, Donner entrou em conflito com os Salkinds e com o produtor Pierre Spengler com frequência. Eles pensaram que Donner estava gastando demais. Donner disse que eles não iriam dizer qual era o orçamento. A tensão ficou tão forte que Donner e Ilya Salkind pararam de se falar. Em vez de demitir Donner, Ilya decidiu trazer um segundo diretor para ajudar. Ele escolheu Richard Lester, diretor de A Hard Day's Night. Lester concordou, entrou como diretor da segunda unidade, a princípio, se deu bem com Donner. As tensões com os produtores continuaram, no entanto. Eventualmente, Donner emitiu um ultimato, ou Pierre Spengler vai, ou eu vou. Os Salkinds escolheram Spengler e demitiram Donner. As estrelas Christopher Reeve, Superman, e Margot Kidder, Lois Lane, atacaram os Salkinds na imprensa. Reeve chamou de indignos de confiança e Kidder disse, se eu acho que alguém é um idiota moral, eu digo isso. Gene Hackman, Lex Luthor, recusou pedidos para fazer refilmagens. Quando a sequência foi suspensa, Christopher Reeve tinha compromissos para fazer Somewhere in Time, que coincidiu com as filmagens de Superman 2. Por causa disso, e da saída de Donner, ele conseguiu renegociar seu contrato por um preço melhor. As coisas pioraram para os Salkinds. O co-escritor do Superman, Tom Mankiewicz, era amigo de Donner e se recusou a voltar. E o editor Stuart Baird chamou os Salkinds de não profissionais e disse que não voltaria. O lendário John Williams escreveu a trilha sonora do primeiro filme, mas não voltou. Alguns relatórios dizem que foi devido à saída de Donner, outros dizem que foi devido a conflitos com o Império Contra-Ataca. Williams recomendou seu amigo Ken Thorne para assumir suas funções. Os Salkinds pediram a Guy Hamilton, famoso por dirigir 4 filmes de James Bond, para assumir, mas ele recusou. Os Salkinds ficaram satisfeitos com Richard Lester, que parecia feliz em fazer tudo o que eles pediam, e o promoveram a diretor. Margot Kidder teve outros problemas durante as filmagens. Além de sentir falta de Richard Donner, seu casamento com Thomas M. Seguane havia acabado. E o fato de ela ter muito pouco a fazer no set a deixou deprimida. Superman 2 trouxe 3 novos vilões kryptonianos. Para interpretar o General Zod, Donner queria um ator com presença e poder. Ele tinha certeza de que Terence Stamp diria não, mas perguntou de qualquer maneira e ficou chocado quando Stamp concordou em interpretar Zod. Ursa foi baseada na personagem Faora da DC Comics. Donner tinha visto Sarah Douglas em The People That Time Forgot embora ela se encaixasse perfeitamente. Um mudo não foi criado para o filme. Randall Tex Cobb foi considerado, mas Donner escalou Jack O'Lora. Na sequência da Lua, abaixo, Ursa mata um astronauta chutando na virilha. Isso foi excluído da versão japonesa, supostamente devido à sensibilidade de uma mulher ser tão dominante. Novos equipamentos voadores tiveram que ser construídos para os novos kryptonianos, mas não foram construídos adequadamente. Sarah Douglas alegaria que sofreu uma lesão no ombro que a atormentou pelo resto de sua vida, enquanto Jack O'Lora rompeu um disco nas costas, o que exigiu cirurgia. Houve problemas dentro do elenco também. O ex-boxeador Jack O'Lora teve um confronto físico no set com Reeve quando descobriu que Reeve estava falando mal dele pelas costas. Sarah Douglas mais tarde apoiou O'Lora dizendo que a fama parecia ter subido a cabeça de Reeve. O roteiro original tinha um quarto vilão kryptoniano. Ele foi chamado de Jackal e descrito como um piadista psicopata, cujas pegadinhas e piadas só são engraçadas para ele quando causam morte e sofrimento aos outros.
O personagem foi removido antes das filmagens. Lex Luthor sempre foi careca nos quadrinhos, mas Gene Hackman se recusou a usar um boné careca. Em vez disso, ele usava uma série de perucas mal ajustadas que sugeriam calvície. Ele concordou em usar o boné careca nas cenas da prisão para não ter Luthor na prisão usando um pedaço. A cena em que Lex Luthor escapa do pátio da prisão foi inspirada em fatos reais. 3 IRA prisioneiros escaparam da prisão de Montjuïc, em Dublin, quando um helicóptero os retirou do pátio em 1973. A cena em que Lex Luthor encontra os supervilões na Casa Branca foi a última filmada com Gene Hackman. Todas as cenas posteriores de Luthor tiveram que ser filmadas usando um imitador usando um molde do rosto de Hackman. Em 2004, Margot Kidder disse que Richard Donner havia filmado cenas suficientes para fazer sua própria versão do filme. Uma petição online foi iniciada para a Warner Bros. Liberar a filmagem e em 2006 uma nova edição foi lançada chamada Superman 2, de Richard Donner Cut. Quando Superman salva o menino nas cataratas do Niágara, uma voz pode ser ouvida: "Que homem legal! Claro que ele é judeu!" Este é um aceno para Jerry Siegel e Joe Shuster, filhos de imigrantes judeus, que criaram o Superman em 1938. O filme foi patrocinado pela Coca-Cola e Marlboro. Ativistas antitabagistas se opuseram ao filme, já que Lois Lane é mostrada como uma fumante inveterada e os caminhões Marlboro não exibiam o logotipo como no clipe abaixo. Isso levou a uma investigação do Congresso, embora nenhuma acusação tenha sido feita. O final de Superman 2 terminou originalmente como o primeiro filme, com Superman voando ao redor do mundo em supervelocidade para voltar no tempo. Depois que Donner foi embora, Lester mudou o final para o confronto na Fortaleza da Solidão. Apesar de todos os problemas, o filme ainda foi um grande sucesso. Com um orçamento de 54 milhões de dólares, o orçamento combinado de ambos os filmes, Superman 2 arrecadou 190 milhões de dólares nas bilheterias. Ainda é aclamado como um dos maiores filmes do Superman e continua popular até hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho, curta e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo, abraços!